queria começar a minha apresentação fazendo uma pergunta. Quantos aqui gostariam, ou já quiseram em algum momento, crescer mais rápido na sua carreira, atingir o sucesso profissional de forma mais rápida? Bem, deixa eu fazer uma conta aqui. Tem a galera ali do fundo, o pessoal aqui do lado. Então, hoje na plateia, eu estimo que aproximadamente 74,3% das pessoas já quiseram ou querem crescer mais rápido profissionalmente. Isso é muito comum quando a gente pensa nos dias de hoje, em que a gente está vivendo em um mundo hiperconectado, em que as coisas acontecem cada vez mais rápido. A gente tem qualquer informação a uma distância de um clique. A gente pode fazer qualquer pergunta para o Google, que ele vai nos responder. A gente fica com raiva ou sem paciência quando o Uber demora mais de 5 minutos. A gente quer que ele seja instantâneo. Isso vem mudando, isso vem acontecendo cada vez mais, mas quando a gente fala da nossa profissão, quando a gente fala da nossa carreira, a gente não pode ter pressa, gente. A gente precisa esperar, porque as coisas boas precisam de tempo para amadurecer. Às vezes a gente pensa em um objetivo, a gente quer muito algo profissionalmente, e a gente acha que é simples a gente chegar lá. A gente precisa apenas cumprir algumas etapas, dar alguns passos específicos que a gente conseguirá atingir esse objetivo. Então, por exemplo, se você quer ser um sócio de um escritório de advocacia, você primeiro faz a faculdade de Direito, depois você consegue um estágio no escritório, você faz uma pós, faz um MBA, trabalha duro e você chega lá. Só que a verdade, gente, é que no meio do caminho um monte de coisas acontecem. Coisas novas e inesperadas que você não tinha como prever inicialmente. Inclusive, o seu objetivo também pode mudar. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória, para vocês entenderem também como isso aconteceu para mim. Tudo começou quando eu fazia faculdade, eu ainda era um universitário, fazia faculdade de economia, e eu sonhava, em fazer uma carreira, ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro. Eu via os filmes, via os livros, abria o jornal e via as notícias, e aquilo me encantava. Eu achava que eu poderia crescer rapidamente, participar de grandes projetos e atingir o sucesso e ter uma boa remuneração, um bom salário. Para ir por esse caminho, a primeira coisa que eu fiz foi conseguir um estágio em um banco. Não era exatamente o que eu queria, porque eu fazia muito trabalho operacional e de controle. Mas eu consegui aprender algumas coisas sobre operações financeiras e tal. E aí, depois de algum tempo, eu sabia que esse estágio não ia me proporcionar o crescimento que eu queria, e eu continuei buscando. E até que, dentro de alguns meses, eu consegui um outro estágio, aí sim, na área de investimentos. Foi a primeira vez que eu pude provar um pouquinho desse meu objetivo profissional. E ali, eu, de fato, lidava com os investimentos. Eu avaliava os novos investimentos, que seriam boas opções para serem feitas, analisava o mercado, a economia, como estava funcionando, e eu acompanhava os investimentos que já tinham sido feitos e via se eles estavam gerando bons ganhos. Foi uma época que eu aprendi muito, eu conheci muita gente desse mercado, eu tive acesso a muito conteúdo que eu não tinha, eu aprendi muito, e foi algo super enriquecedor para mim. Mas eu também conheci um outro lado, que até então, para mim, era pouco falado e pouco conhecido. E esse lado era um lado mais negativo, que por esse mercado ser um mercado super volúvel, volátil, ele variava muito de acordo com as notícias que iam acontecendo no dia a dia. Então, desde uma guerra do outro lado do mundo, até uma mudança de políticos, ou então uma descoberta ou algo novo que aconteceu e que podia mudar tudo aquilo que você vinha construindo durante muito tempo. Além disso, algumas pessoas sabiam dessa volatilidade e elas se aproveitavam para lançar notícias que fariam o mercado variar também, e assim elas teriam ganhos ou provocariam perdas de outras pessoas. E o que eu percebi é que muitas pessoas que trabalhavam nesse mercado acabavam ficando muito ansiosas. Essas pessoas, elas dormiam pensando em notícias e números, e elas acordavam pensando em notícias e números. E foi aí que eu percebi que isso era algo que eu não gostaria, que eu não queria para a minha vida para sempre. Então foi o primeiro momento que o meu objetivo profissional estava mudando. Eu percebi que eu poderia atingir aquilo que eu queria, o crescimento, participar de grandes projetos, fazer algo relevante, fazer a diferença, mas não necessariamente precisaria ser no mercado financeiro. Eu poderia fazer isso em qualquer outro mercado.
E aí eu mudei o meu objetivo profissional pela primeira vez. Ao invés de uma carreira de sucesso no mercado financeiro, eu busquei uma carreira de sucesso. E a partir do momento que eu tive essa consciência, as coisas começaram a mudar também. Eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para uma consultoria, que eu ajudaria as empresas que queriam se aventurar no mercado financeiro. Eu não estaria mais dentro, mas eu estaria ajudando essas empresas. Eu fui até a última etapa, mas eu não passei. Aquilo me frustrou muito nesse momento, porque era um lugar que eu queria estar e me daria a oportunidade de desenvolver várias habilidades e várias competências que eu ainda não tinha. Eu continuei trabalhando na área de investimentos, como estagiário, até que, alguns meses depois, pelo meu bom desempenho nesse processo, eu fui convidado para fazer parte da equipe da mesma consultoria, só que para atuar em outra área. Eu comecei a ajudar não empresas que queriam se aventurar no mercado financeiro, mas qualquer tipo de empresa que gostaria de resolver seus problemas. Então, desde uma empresa que gostaria de reduzir riscos, até melhorar os seus processos internos e reduzir custos. Enfim, eu estaria ajudando essas empresas. E lá foi também uma época muito boa, eu aprendi muito, e lá eu fiquei durante vários anos, e foi onde eu ganhei maturidade profissional, foi onde eu consegui ganhar maturidade profissional. Apesar de estar fazendo algo que eu não imaginava lá atrás, quando eu pensava no mercado financeiro. Nesse momento, eu também percebi que tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu gostaria muito de fazer, que era ter o meu próprio negócio. Então, meu objetivo profissional mudava mais uma vez. E eu tentava conectar aquilo que eu estava aprendendo no meu dia a dia com novos projetos que eu estaria lançando. O primeiro projeto que eu lancei foi um projeto de turismo. Eu achava que eu poderia oferecer uma experiência melhor para quem estava viajando. Eu queria ajudar essa pessoa a fazer um planejamento melhor da sua viagem. Desde o momento que ela reserva o avião, o voo, até o passeio que ela vai fazer no segundo dia da viagem dela pela manhã, por exemplo. E foi uma experiência nova, completamente nova para mim, e eu tive muita dificuldade. Era muito difícil de achar material de qualidade que me ajudasse. Estava tudo muito solto, muito espalhado. E, além disso, alguns amigos ainda me perguntavam: Renan, você já tem contador? Você tem CNPJ? Eu falava assim: não sei nem o que é isso, cara. Como assim? Então, eu percebi como era difícil para os novos empreendedores começarem os seus negócios. A partir daí, eu decidi mudar o projeto. E a gente começou a tentar ajudar esses novos empreendedores também a tirarem suas ideias do papel. A ideia era construir uma rede onde os empreendedores pudessem trocar informações, conversar entre si, se ajudarem para chegarem mais longe, chegarem até onde eles queriam. E aí, nesse projeto, a gente já foi bem mais longe. A gente tinha passado por vários aprendizados já no primeiro projeto, que ajudaram a gente no segundo. Então, a gente conseguiu um sócio desenvolvedor, por exemplo, a gente conversou com muitos empreendedores, muitos investidores, e a gente recebeu muito feedback sobre o projeto. Foi muito interessante. Mas, em determinado momento, eu vi que eu precisaria ou largar a minha carreira como consultor e focar no projeto, porque eu precisaria fazer um desenvolvimento pesado, ou a gente precisaria colocar uma grana que a gente não tinha. Então, esse projeto foi parar na gaveta também. Nesse momento, além de estar tocando projeto e estar trabalhando como consultor, eu fui percebendo que eu gostava muito de ajudar as pessoas que gostariam de se desenvolver profissionalmente, seja o empreendedor ou seja o cara que trabalhava comigo na consultoria. E foi ficando mais claro para mim, a cada dia que passava, que eu gostaria não apenas de empreender, mas também que eu gostaria de empreender com educação. Seria algo que me daria muita satisfação pessoal e profissional. Eu continuei trabalhando como consultor, foi uma experiência ótima, até que em um determinado momento, para minha surpresa, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área de inovação e novos negócios. E lá, eles buscavam um perfil muito específico, que eu nunca tinha me planejado para ter, mas que, por acaso, pela forma que as coisas foram acontecendo e como eu estava indo perseguindo o meu objetivo, eu acabei indo por esse caminho. Então, eles procuravam uma pessoa que entendesse de negócio, que eu fui parar sem planejar inicialmente, e uma pessoa também que tivesse um perfil empreendedor, que tivesse tocado seus projetos, que foi a outra coisa que eu fiz sem planejar também e que foi acontecendo ao longo do caminho. E lá, eu aprendi um método
para tocar os seus projetos, para desenvolver os seus negócios. E eu pude enxergar, por exemplo, os motivos que os meus projetos não tinham dado certo. Foi muito interessante, eu aprendi muito durante esse tempo. E aí eu vi, durante um almoço com um amigo, nós vimos uma oportunidade de começar um negócio com educação. Ele me chamou para abrir um curso de capacitação de jovens. Basicamente, a gente começou ensinando os programas de computação que são mais pedidos no mercado de trabalho. Então, a gente queria diminuir a distância do escritório com a pessoa recém-formada que só pensa em provas e que está na faculdade. Foi muito bom, eu pude aplicar o método que eu vinha aprendendo no meu trabalho desde o começo. A gente começou super pequeno, as primeiras turmas tinham 5 alunos, e foi muito, muito bom, foi um crescimento, uma experiência completamente nova para mim. E aí, nesse momento, o meu objetivo profissional ficou ainda mais claro. Eu queria sim empreender com educação, mas além disso, eu queria empreender com educação para jovens profissionais. Eu gostava de ver pessoas que, assim como eu, estavam começando a carreira e estavam buscando o melhor para elas. Seja em uma carreira de advogado, seja o cara que queria abrir um negócio próprio, ou o cara que queria apenas conseguir um estágio. Eu gostava de ajudar essas pessoas, eu gosto de ajudar essas pessoas. E isso ficou muito claro para mim. E eu vim desenvolvendo isso com o meu sócio e a minha equipe durante esses 2 anos e meio no nosso negócio. E lá, após algum tempo, aproximadamente 2 anos e meio, eu consegui fazer a transição e eu consegui chegar hoje no meu objetivo que não foi planejado, mas que hoje é algo que que eu tenho clareza que é meu objetivo e que me deixa muito feliz. Então, hoje eu empreendo com educação para jovens profissionais, me dedico integralmente a isso. Essa aqui é uma foto de uma turma lá na sala e nesses quase 3 anos já foram mais de 1.000 alunos impactados. E aí algumas pessoas me perguntam, Renan, o que você pode tirar de aprendizado da sua trajetória, de tudo isso que você passou, essas mudanças que você fez na sua carreira, desde o mercado financeiro até a consultoria, até você trabalhar com novos negócios e abrir o seu próprio negócio. Gente, eu tiro 2 conclusões principais. A primeira conclusão é que é você não se apegar aos seus objetivos iniciais, porque as coisas mudam conforme elas vão acontecendo. E a segunda conclusão, gente, é para você não desprezar as experiências que você pode ter, porque essa experiência ela pode te abrir um novo caminho no futuro. E aí, quando eu olho hoje, aonde eu estou, eu penso que é apenas um passo para onde eu gostaria de ir de verdade. Eu gostaria de transformar o Brasil através da educação. E assim derrubar mais muros que impedem os jovens de conseguirem os seus sonhos, de atingirem seus objetivos profissionais. E aí, gente, se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês hoje, seria: curta a sua jornada. Não tenha pressa, as coisas boas precisam de tempo para funcionarem, para amadurecerem. Tá bom? Obrigado.